Pessoal, hoje vamos do Fiagro IAGR11, tá? Esse Fiagro aí caiu mais de 50% de cotação, a gente vai entender o que aconteceu. Inclusive, tem muita coisa aí que impacta outros fundos, né? São várias operações ali que a gente tem que estão presentes em outros fundos aí, né? A gente vê essa questão do risco aí que a gente tá vendo no Fiagro, né? Atualmente as cotas de vários fundos aí caindo bastante. Tá? Tem muita atualização sobre isso, né? Então é um vídeo que não é somente para o cotista do IAGR, como também para você que está pensando em entrar, né? Ver aquela questão do risco, né? Se compensa ou não, né? Isso aí vai de investidor para investidor, como também de cotista de outros fundos, né? Aí do segmento, para ver ali que tem várias atualizações a respeito de operações, tá? Iniciamos aqui o último rendimento, ok? Entre 2 a 3 centavos por cota, né? 0,025 milésimos de real, tá? Dividend yield por volta de 7,5, um patrimônio bem pequeno do IAGR11, né? 22 milhões e meio, taxa de administração somando com a taxa de gestão vai dar 1% ao ano e de performance 20% do QCD, 130% do CDI. Cotistas aí superior a 3.700 cotistas, é um fundo relativamente pequeno, é um fundo relativamente novo também, como a gente vê mais à frente, tá? Ele está sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial, a 3,82, patrimonial de 8,37, né? O P sobre VP já indica aqui 54% de queda, tá? Número de cotas a gente já viu, tá? Continuando aqui, ele vai falar sobre as commodities, ok? Aquela visão macro que os fiagros sempre colocam, tá? E aqui a gente volta a falar sobre o ativo. Ele vai falar sobre a primeira operação aqui, no caso, o CRA Três Irmãos, né? Para quem tem fundos aí do segmento, já conhece essa operação, né? De outros fundos também, tá? No caso aí teve o período de recuperação judicial, né? Ele continua aí no stay período, que é o período que aguarda ali a apresentação do plano de recuperação, tá? Que esse plano aí tem que ser apresentado até 16 de junho, porém esse prazo aí pode ser renovado por mais 180 dias. Ele vai falar um pouco aqui sobre uma decisão que teve em um caso semelhante lá em 2019, né? Que teve lá, né? Foi decretado lá que após o prazo, né? As medidas de expropriação pelo credor poderiam ser retomadas, tá? Desde aí que os bens sejam essenciais à atividade empresarial. Ou seja, ele vai dar meio que como se terminando esse stay período, né? Como ele fala, né? Esse período aí desse aguardo, como credor fiduciário, que é o fundo, poderia aí dar andamento, né? Poderia dar andamento na execução das garantias, tá? Mas isso aqui é uma decisão tomada lá em 2019, né? A gente vai ter que aguardar aí para ver como é que vai ficar, tá? Essa operação aí tem vários fundos aí com operações Três Irmãos, né? Então, tá aí no aguardo, né? E esperando, né, que seja tido a decisão como foi tomada lá em 2019, né? A gestão espera isso aí. Sobre o CRA Piva, tá? Teve o processo de execução de garantia, né? E segue em curso, onde vai ter uma assembleia aí dia 2 de maio, tá? Com o objetivo de levantar os recursos necessários para pagamento e também a transferência aí da propriedade, né? Para o patrimônio da emissão aí, ou seja, executando ali as garantias, né? Então vamos aguardar aí para mês que vem, né? Mais ou menos aqui há uns 10 dias aí, deve ter alguma coisa já a respeito disso. No CRA Castilhos, né? Já foram operações aí conhecidas do segmento do Fiagro, né? Teve a assembleia, né? Aliás, vai ter, né? Dia 24 de abril, né? Depois de amanhã, para deliberar aí a proposta de repactuação do devedor, né? Vai ser mostrar, né? Vai ser apresentada essa proposta, tá? E aí a assembleia pode ou não aprovar a renegociação de crédito, ok? CRA Mitre, né? Teve o período de recuperação judicial definido em 7 de fevereiro, né? Ele vai falar um pouco aqui alguns destaques, né? No caso aí, o inventário da Vale está fora da recuperação, né? E a companhia pretende vender os ativos para pagar as dívidas, tá? O prazo para envio das propostas de aquisição dos ativos aí pelos potenciais compradores, né? Que aí compraria, o fundo pegaria, o fundo não, né? A operação pegaria esse dinheiro, né, para pagar essas dívidas. Tem um prazo aí para enviar as propostas até dia 26, né? Ou seja, essa semana ainda. Quanto a um resumo aí desses últimos 3 CRAs que a gente viu, né? Ele não vai incluir nesse resumo os Três Irmãos. Ele vai dizer o seguinte: está otimista de que as negociações poderá convergir para um entendimento favorável dos credores, né? No caso desses 3 CRAs aí, tá o Pivo, Castilhos e o Mitre. Já o Três Irmãos ele tá aguardando já que está nesse stay período aí para ver o que é que vai acontecer, beleza? Aqui à frente não teve nenhuma aquisição nova, né? Nenhuma alienação. Aqui a gente vê a questão do indexador, tá? O fundo tem 32% atrelado ao IPCA, 67% atrelado à CDI. A gente vai ver mais à frente como é que tá a questão desses spreads, tá? A gente vê aqui o histórico dos últimos meses. A gente vê aqui já que é um fundo bem recente, né? De setembro de 2023 para março, tá? Ou seja, tá no seu 7º mês aí de vida, né? E tá com um problemão danado aí devido a essa queda na cotação. A gente vai já ver as exposições daquelas operações, né? Uma exposição bem grande aí no portfólio do ativo. O resultado financeiro
A gente tem aqui, somando as receitas, né, e tirando essas despesas aqui na ordem dos 30 mil reais, ficaria ali uma receita de 77 mil. Tá? Ele distribuiu quase 70, né? Ou seja, fez aí de 7 a 8 mil de reservas, e essa distribuição desses 69 equivale a menos dos 3 centavos que a gente viu, né? Aqui ele vai estar mostrando 3 centavos porque está arredondado, mas no caso lá é o 0,025, né? Um pouco mais de 2 centavos ele distribuiu. Quanto à questão do palpite, né? A gente sempre deixa um chute, um palpite a respeito do dividendo, né? Inclusive, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vou avançar um pouco para a gente retomar isso aqui, tá? Aqui a gente tem a listagem das operações, a gente vê aqui o CRA Três Irmãos, né? Que tá com aquele problema. Castelhos aqui também com problema, Mitre aqui também com problema, e Piva aqui a gente também tem 2 operações também com problema. A gente vê aqui o total, então, vai dar por volta de 58% do portfólio dos ativos estão nessas operações aí com problema, né? Tem questão de inadimplência, como a gente viu, tá? Só apenas 2 operações aqui continuam saudáveis, né? No caso a Frigol e a do Coco, tá? Ou seja, o impacto é muito forte na questão do dividendo, né? Então, diante disso, vou chutar para o próximo mês, né? Como a gente viu lá, a grande parte das coisas eles estão aguardando algum posicionamento, né, da justiça, algum retorno, tá? Assembleia também, como a gente viu, vou chutar aí, né? Lembrando, é só um chute, um palpite, porque ele repita ou valores próximos a esses 3 centavos que ele entregou esse mês, né? Os 2 a 3 centavos aí que ele entregou nesse mês, tá? Continuando aqui, a gente vê a composição dos rendimentos aí dos últimos meses. A gente vê aqui que no mês de dezembro os CRAs aí tiveram um impacto bem forte, né? Assim como setembro, tá? E aí eles então deu uma parada, né? Deu um resultado. Isso aqui também pode até ter sido questão de prazo, né? Pode ter sido pagamentos trimestrais. A gente sabe o Fiagro tem muito disso, operações que pagam, né, de forma trimestral, semestral, anual, tá? Mas a situação mais impactante é a questão da inadimplência, como a gente viu. Aqui no histórico de rendimentos a gente vê, né? O fundo até começou bem forte, né? 15 centavos, 11 centavos, depois caiu já para metade, depois caiu aqui, tá? Um valor bem abaixo do que vinha inicialmente, né? Imaginei para quem pegou o fundo lá no IPO, no início, a 8, 9 reais aí, pegando o valor patrimonial, tá? Com uma cota aí, seguindo o mercado de 3,82, né? Em tão pouco espaço de tempo aí, o fundo caiu 23% de cota, né? Isso aqui a gente já está com o valor de 2024, né? Ele não tem aqui os valores iniciais, né? Aqui ele vai estar como se tivesse iniciado nesse ano, mas a gente viu lá desde setembro de 2023 já tinha, né? Então imagine a oscilação de cota, né? Como é que se comportou. Aqui ele já está na faixa dos 5 reais, né? Quando ele começa, já está pegando de 5 reais. Então imagine para quem pegou lá no 8 reais, 3,82, né? Tá com esse deságio vai de 54% na cota. Enfim, aqui a gente já viu, né, a listagem das operações, muita coisa aí do patrimônio do ativo está com inadimplência, né? Aqui a gente tem mais alguns números, 80% são CRAs, 20% é o caixa do ativo, então aqui a gente vê um pouco mais do risco, né? Além da questão da inadimplência. Isso aqui, claro, tá ligado diretamente à questão da inadimplência, que a gente vê aqui já uma taxa extremamente agressiva, né? CDI mais 6, né? Que é uma taxa muito alta, uma taxa high yield, né? IPCA mais 12 também é uma taxa muito alta, taxa high yield, né? 32%, IPCA 67% CDI, né? Taxas altas assim, quando uma operação pega uma taxa alta, né? E ali provavelmente ela tem um risco daquela operação vir a ter inadimplência, né? Por isso que você tem aquela questão do risco-retorno, né? E a gente vê isso aqui, uma taxa tão alta, né? E a gente vê aqui que chegou mesmo a causar problemas aí na maioria das operações, né? Apenas 2 aí estão saudáveis. Exposição geográfica das operações, aqui a gente tem a composição por setor, né? Os grãos são a maior parte, né? O detalhe é o seguinte, grãos respondem 58% do portfólio, porém, todos de grãos aqui, né, estão inadimplentes, né? Ou melhor, estão com pontos de atenção, né? Como a gente viu, tem questão de execução, tá? Adimplente aqui 100% tranquila, né? É uma do setor de coco e derivado, né? E a outra de frigorífico, né? No caso são esses 18% com esse 9% aqui, né? O algodão aí também tá na questão lá dos pontos de atenção junto com os grãos, tá? E a gente finaliza aqui o relatório, né? Se inscreve no canal e deixa o like e valeu!